Olá pessoal, dando continuidade à questão das boas práticas de fabricação, hoje eu vou contar algumas histórias para vocês, só para vocês, histórias reais, então não é histórias, não são histórias, são histórias com H maiúsculo, tá? Então veja bem, eu passei por uma experiência que eu fui contratado por uma grande empresa para cuidar de um fornecedor dela, que era um fornecedor importante, que mandava polpas de fruta para essa grande empresa. E aí me contrataram, fui contratado pelo pessoal de compras, e o pessoal falou, olha, você precisa ir lá e verificar o que está acontecendo lá na empresa, que tudo que está chegando aqui nós estamos reprovando. Eu falei, gente... Primeiro eu tive uma surpresa fantástica, porque eu aceitei o emprego, estava bastante difícil alguns trabalhos, então aceitei o emprego e fui embora. Entrei no avião e fui embora. O avião voava e nunca chegava no destino. Aí quando o avião chegou naquele local, eu falei, tá, aqui é a cidade. Era uma cidade grande, não vou falar onde é. É uma cidade grande, bonita, E aí veio uma pessoa e falou, pega suas malas, a pessoa me ajudou a levar as malas e colocou numa caminhonete. Gente, aquela caminhonete andava e não chegava no destino. Eu falei, onde é que eu estou indo? Mas chegamos lá. E a grande história, que eu tenho para contar para vocês não é da viagem. É sobre a experiência em boas práticas de fabricação. Gente, quando eu cheguei nessa empresa, ela ficava... Primeiro, para chegar nela, tinha que andar muito tempo em estrada de terra. Então, eu já fui pensando, boas práticas de fabricação não combina com poeira. E fui pensando nisso. E poeira em cima da caminhonete. Quando eu cheguei na empresa, que eu fui ver, ela ficava no meio de plantações, plantação de goiaba, acerola, manga, várias frutas, e ela ficava lá no meio. E aí é que começam as histórias. Primeiro, nos primeiros dias, eu fiz um diagnóstico dessa empresa para ver, e não tinha absolutamente nada que pudesse falar assim, olha, isso aqui atende um dos requisitos das boas práticas de fabricação. Veja bem, não estou nem falando em ISO 22000, estou falando da base das boas práticas de fabricação. Nada, absolutamente nada atendia, gente. Acreditem se quiser. Não, nada. Aí eu fui conversar com o pessoal do laboratório, que fazia análise das polpas de fruta. Aí eles falaram, Domingos, olha, já a empresa lá que te contratou já devolveu um monte de tambores. Pessoal, eram tambores de 200 quilos, cheio de frutas, de polpa de fruta congelada. Eu entrei na câmara fria, não tinha espaço mais de produtos rejeitados. Eu falei, meu Deus, olha o que eu aceitei. Olha o imenso desafio. Eu não sei se eu pego o avião de volta ou se eu encaro esse desafio. Aí eu falei, vou encarar. E daí, gente, passaram alguns dias, E eu decidi fazer uma palestra para os empregados para explicar o que nós íamos fazer ali com base naquele diagnóstico, Peguei o checklist. Na época eu pegava um checklist que era da Proficua, misturava um pouco com FDA, E com base naquele checklist eu fui
começar a fazer a implantação, ver o que precisava melhorar. Mas acredite, a gente tinha que melhorar tudo. Aí eu fui dar uma palestra para os empregados e era uma coisa bastante interessante, porque quando eu projetava um slide com foto, os empregados olhavam para o slide. Quando eu projetava um slide com letras escritas, eles não olhavam para o slide. Isso aí eu estou falando de 40% dos empregados daquela empresa ali. Eu achei aquilo bastante estranho. E daí, no final, eu fui conversar com o encarregado da fábrica. Eu falei, por que que o pessoal, quando eu ponho figura, alguns olham e outros, a maioria olha, né? E quando eu ponho letra, uns olham e outros não. Ele falou, olha, se você estava dizendo que o seu desafio era gigante, eu vou falar para você que o seu desafio é de Sansão e Hércules, porque 30% dos nossos empregados não sabem ler. Eu falei, meu Deus, como que eu vou implantar uma norma onde eles vão ter que ler procedimentos? Gente, esse foi o primeiro desafio, tá? Mas nós solucionamos esse desafio. Como que nós solucionamos o desafio daquelas pessoas, né, que não sabiam ler? Eu voltei aqui para o estado de São Paulo. Aí eu já tinha conhecimento de umas revistinhas em quadrinho que falava de boas práticas de fabricação. Aí eu comprei um monte dessas revistas e levei para lá. E peguei a moça do laboratório e começamos a alfabetizar aquele pessoal em cima das próprias boas práticas de fabricação. Então, enquanto o pessoal aprendia a ler, ao mesmo tempo estava aprendendo as boas práticas de fabricação. Esse foi um desafio. Desafio número 2, história número 2. Por que tanta polpa de fruta? 2 câmaras frias abarrotadas de polpas de frutas rejeitadas. Gente, vocês já ouviram falar de perereca? Vocês conhecem perereca? Vocês têm medo da perereca grudar assim na sua pele? Ah, se tivesse, eu queria ver a cara de vocês lá nessa empresa. Fala, gente, impossível que o pessoal não sabe fazer análise, impossível que tenha tanta contaminação assim. Aí um dia à noite eu resolvi ficar lá no laboratório ajudando a menina a fazer análise, porque eu descobri também que ela não tinha curso sobre análises microbiológicas e nem fisicoquímica. E como eu já tinha formação em microbiologia e também eu chefiei durante mais de 10 anos um laboratório de química e microbiologia, cheguei a debater com várias empresas grandes, né, inclusive empresas multinacionais, sobre a questão de microbiologia. Então eu me senti preparado em ajudar aquela técnica ali do laboratório. Aí só que olha a surpresa. Quando escureceu, o laboratório empesteou de perereca. Empesteou de perereca. Não é mentira. Acreditem se quiser, tinha perereca para tudo enquanto é lado. Tinha perereca nas placas de Petri. Aí eu falei para ela, não vou citar o nome dela, tá, pessoal, por uma questão ética. Eu falei, menina, mas como que, de onde estão vindo tantas pererecas assim? Aí ela falou assim, Domingos, sabe qual o problema? Aqui na cidade, a gente não tem tratamento de esgoto. E acontece que todo lado são fossas.
E as pererecas, elas criam dentro da fossa. Eu falei, você está de brincadeira comigo. Além de estar empesteado de pererecas, são pererecas que vêm de dentro da fossa no laboratório de uma empresa de alimentos. Eu não acredito num negócio desse. Ela falou, pois é, mas é isso que acontece. Gente, que desafio. No dia seguinte, eu chamei todo mundo. Chamei o dono da empresa, o filho do dono da empresa, os encarregados. Eu fiz uma reunião. Falei, gente, como que vocês querem trabalhar com uma empresa de alimentos aonde sai perereca de dentro das fossas, né? Que nem são fossas assépticas, eram fossas mesmo, era buraco cavado no chão. E elas invadem tudo. Como que vocês querem? Não tem condições. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter que acabar com as pererecas. Vocês já viram quanto desafio? Por isso que eu falo para vocês. Eu posso ensinar vocês. Eu posso ensinar vocês pela experiência. O primeiro passo que eu tive que fazer foi acabar com as pererecas. Não dá chance daquelas pererecas saírem da fossa. Então, nós tivemos que dar um jeito, elas não podiam sair da fossa. E acreditem se quiser. Daí, gente, sabe o que eu fiz? Eu falei, olha, tem alguma coisa errada, porque assim, na área de fabricação, as pererecas não entram. Foi uma coisa que eu fui detectar, porque eram tubos fechados, tanques fechados, então as pererecas não entravam ali. Então, eu acho que a contaminação, na verdade, naquilo que o próprio laboratório da empresa rejeitava, ela estava no laboratório e não nos produtos. Então, o que eu fiz? Voltei novamente para São Paulo. Gente, nessa empresa, para vocês terem uma ideia, eu chegava a ficar lá 3 meses, assim, direto, né? Era bem longe do estado de São Paulo, 1.200, 1.400 quilômetros daqui. Aí eu voltei para cá porque eu descobri também que aquela menina que se esforçava tanto, ela não tinha nenhum curso. Aí eu vim aqui, eu vou citar o nome porque o pessoal me ajudou muito. Aí como eu já tinha feito vários cursos no Itaú, cheguei a fazer várias análises lá no Itaú para outras empresas, vários trabalhos em conjunto com eles, eu fui pedir ajuda do Itaú e uma pessoa que lá no Itaú que eu agradeço imensamente, foi uma pessoa que me ajudou muito, mas eu não sei se ela vai gostar que eu cite o nome aqui, então não vou citar. E aí essa pessoa me ajudou, né? E nós montamos um curso sobre análises de fruta, de polpa de fruta, focada em goiaba, manga, acerola, principalmente essas, tá? E por quê? Gente, quem é da área de microbiologia e tiver vendo o que eu estou dizendo, a análise da goiaba, ela tem um aspecto assim bastante complicado, tá? Porque principalmente quando você vai falar de mesófilas totais, né? Ou contágios totais mesófilas, como cada um pode citar, você corre o risco de contar aquele farelinho, né? Aquele pozinho da goiaba como sendo uma colônia de mesófilas. E isso era uma das coisas que estava acontecendo lá na empresa. Tá? Esse é um dos fatores. Sem contar a questão da perereca. Ainda tinha mais isso aí. Então, nós montamos o curso aqui. A pessoa veio de lá, né, 1.400 quilômetros e aprendeu aqui no Itaú. Até foi muito legal trazer aquela pessoa para cá, né? Ela nunca tinha ido num lugar assim tão grande como Campinas. E a pessoa aprendeu e voltou para lá, para a empresa, e nós voltamos. Falei, bom, agora o que nós vamos fazer? Eliminadas as pererecas. Você
com toda aquilo que o Itaú te ensinou e o que eu sei de microbiologia, eu vou te ajudar um pouco no laboratório e nós vamos reanalisar tudo que está na câmara fria. Nós vamos fazer a amostragem. Gente, finalizando a questão das pererecas, nós conseguimos aprovar grande parte daquelas polpas de fruta que estavam ali estocadas e, inclusive, fizemos exportação. E em função da dificuldade que estava a empresa, né, por causa das reprovações, a gente utilizou o dinheiro daquelas exportações para melhorar bastante a empresa. Nós tivemos que derrubar todos os banheiros, fazer de novo, porque senão não seria aprovada. E a empresa que eu escolhi na época, né, que era, na verdade, era uma das poucas, eu creio que eram 2 empresas só no Brasil que faziam essa certificação de boas práticas de fabricação, né? E a empresa que eu escolhi, ela é uma empresa assim muito séria, uma empresa que fez auditorias assim bastante como tem que ser feito, tá? E aí a gente resolveu esse problema. Mas aí tem mais um caso que eu vou contar para vocês ainda desse local, para vocês só saberem assim, trabalhar com empresas de alimentos, trabalhar com normas de gestão, a gente tem que pensar não só no alimento em si, mas nós temos que pensar em desenvolver pessoas. Gente, esse é um ponto fundamental, desenvolver pessoas. Se você não tem foco na evolução das pessoas, se você não tem foco em desenvolver pessoas, primeiro você vai ter uma alta rotatividade. Segundo, você não vai conseguir manter os certificados que você conseguir, tá? As pessoas têm que evoluir. Com aquelas revistinhas que eu levei, né, para a gente alfabetizar as pessoas, eu comecei a fazer um outro trabalho ali também, fora da empresa. Primeiro eu convenci todos aqueles empregados, né, que a gente estava alfabetizando, a levar as revistinhas e também ajudar as crianças deles em casa, tá, a aprender sobre higiene. Usar as revistas, usar o que eles estavam aprendendo ali na empresa para levar, porque era uma cidade assim, tá, de um lugar bastante complicado. Hoje já evoluiu bastante, graças a um novo prefeito que entrou, graças a novas empresas que entraram lá, supermercados. Mas esse foi um trabalho que a gente fez também, tá? Convencer aqueles empregados que as boas práticas de fabricação não era uma coisa de empresa, era uma coisa de higiene, era uma coisa que poderia ajudar, por exemplo, a economizar gastos com farmácia, a melhorar a saúde daquelas crianças, melhorar a saúde daquelas famílias. Então nós começamos a trabalhar nisso ali também. Mas aí aconteceu um fato bastante interessante, história seguinte, que foi que eu comecei a observar nos mercados daquela cidade alguns fatores. Gente, vocês já ouviram falar em margarina líquida? Não? Vocês acham que não existe margarina líquida? Pois existe. Apesar de estar escrito lá no rótulo, de todas as margarinas lá está escrito no rótulo, manter em temperatura de 4 a 8 graus. Eu creio que é isso, né? 4 a 8 graus, não 4 a 10 graus. Mas lá está escrito. Um certo dia, né? Eu
Como eu falei para vocês, eu ficava 30 até 90 dias ali, porque era um desafio muito grande e eu tinha que mudar aquela empresa. E eu já contei para vocês, vocês já deram para perceber, né, que o desafio foi hercúleo, não foi um negócio simples. Aí eu cheguei no supermercado e eu fui comprar uma margarina, que eu morava sozinho lá nesse lugar. E aí, falei, cadê a margarina que eu não estou vendo a margarina aqui na geladeira, né, no freezer? Aí a mocinha do supermercado foi lá e me mostrou a margarina na prateleira. Eu não acreditei. Gente, nesse lugar fica 8 meses sem chover. A temperatura é quase 40 graus. Quando eu pus a mão naquele pote de margarina, e tinha um monte, gente, a prateleira inteira de margarina, eu balancei, sujou a minha mão. Apesar que tem o selinho antes da tampa, mas estava tão líquido que sujou a minha mão. Aí eu fui conversar com o dono do supermercado. Eu falei, olha, mas aqui está escrito, você tem que manter no freezer. Acreditem se quiser. Eu ia até deixar como cena dos próximos capítulos, mas para eu não deixar vocês assim tão curiosos, eu vou dar para vocês a resposta que ele deu para mim. Olha, se eu colocar a margarina no freezer, o pessoal daqui da cidade não compra. Eu falei, não acredito numa resposta dessa. Você acostumou o pessoal a pegar margarina líquida, mas está errado. Você está fazendo uma coisa errada contra o fabricante e contra os seus clientes. Então você está errado com seus fornecedores e com seus clientes. A margarina ela tem de ficar no freezer. E você tem que mostrar para as pessoas que está escrito no rótulo aonde tem que ficar. Gente, olha, toda vez que eu chegava na porta daquele supermercado, eu via que todas as pessoas corriam de mim. Eu virei assim um fantasma para os supermercados daquela cidade. Tá? Porque teve o caso da margarina. Um dia eu fui comprar frango. Acreditem. Gente, eu fui comprar frango congelado. Quando eu segurei, que eu peguei no frango assim, meu dedo afundou. E eu não sou forte, ó, sou magro. Mas quando eu peguei no frango, afundou. De novo eu chamei o pessoal que trabalha ali. Falei, gente, mas o frango não tem que estar congelado? Um olha para um lado, outro olha para o outro olha para o outro. Viu que não estava o dono perto. Sabe o que acontece, Sr. Domingos? Ele manda desligar o freezer à noite para economizar energia. Gente, o desafio foi enorme. Além da empresa, eu tive que fazer. E isso eu fiz de graça. Eu fiz por amor àquele povo. Eu tive que trabalhar também em vários pontos da cidade. E tem mais um caso também, que aí eu vou encerrar esse, tá? Porque tem vários. Mas o caso ainda da contaminação, que daí ficou assim, bom, peraí. Se o caso era só da perereca no laboratório, por que a grande empresa que te contratou rejeitava as polpas de fruta? Sabe por quê, pessoal? Eu não acabei de falar para vocês que lá fica 8 meses sem chover. Então, quando chove, o pessoal represa toda a água da chuva e aquela água que é utilizada nas empresas. Só que aí eles fazem vários, uns chamam de açude, outros de barragem, tá? Mas é a água que vai e cada empresa, né? Fazendas de fruta, elas represam aquela água que utiliza. Só que pensem no seguinte, depois para de chover. Como que fica todos aqueles animais
que vivem naquelas fazendas, até alguns no meio das frutas, né? Tem alguém que fala, eu chamo aquilo lá de teô, são os lagartões que parecem uns jacaré, que eles olham para a gente assim, a gente até assusta, dá vontade de sair correndo. Então, todos aqueles animais, eles vão beber água naqueles açudes, que são os mesmos açudes que usam para lavar as frutas. E aí, então, vocês já conseguiram matar a charada, né? Não tinha tratamento de água. Então, os animais que vão ali, eles defecam naquela água. E era a mesma água usada para lavar as frutas. A mesma água usada para lavar os utensílios. Então, qual foi a solução também que eu dei? Temos que montar um tratamento de água. Ah, gente, não foi fácil não. Aí aqui vem uma outra história. Porque daí eu voltei aqui para São Paulo, já conheci uma empresa, porque também aqui eu fui vice-presidente do meio ambiente, né, da cidade onde eu estou aqui, e conheci a pessoa que era presidente do meio ambiente, montou uma empresa, né, de consultoria em meio ambiente. Eu pedi para essa pessoa e essa pessoa fez para mim um projetinho para fazer o tratamento de água o mais simples que vocês possam imaginar. Seria basicamente filtração e cloração, né? Só que quando eu cheguei para a empresa para comprar o tratamento pronto, a empresa não tinha dinheiro, como eu já falei para vocês, todas as polpas estavam reprovadas. Naquele momento que a gente estava começando, que a gente foi liberando, foi exportando, foi vendendo, então tinha que usar o dinheiro para outras coisas. E aí fiz um orçamento, não tinha dinheiro. Fiz outro orçamento, não tinha dinheiro. Aí, com esse projetinho, eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos nós mesmos, né, montar o projeto. Pessoal, desafio imenso. Quando eu chamei os dois mecânicos, e que eram mecânico, ao mesmo tempo era mecânico, soldador e tudo, né? Ali fazia de tudo. Quando eu chamei os dois para montar o projeto, eu entreguei para montar o tratamento com base naquele projetinho, eu entreguei para eles o projetinho, e aí eles ficaram olhando para minha cara. Do mesmo jeito que o pessoal na palestra ficava olhando para minha cara e não olhava para a coisa que estava escrito. Aí, não vou falar o nome dele também, não. Aí eu falei, rapaz, mas precisa começar a trabalhar. Ele olhou e falou assim, Domingos, eu não sei ler, eu não sei olhar desenho. Eu falei, meu Deus, me ajuda. Desafio imenso novamente. Aí, sabe o que eu fiz, gente? Eu ia lendo o projeto, e falando para eles, ó, agora corta essa peça, solda ali, solda aqui. A gente pegou aí sábado, domingo e varou semanas até montar o projeto. Eu tenho foto ainda desse projeto, lá não aparece, né, o nome da empresa, nada, eu vou fazer questão de mostrar para vocês, que ficou um projetinho simples, ficou muito legal e resolveu o problema da contaminação. Porque agora toda a água era clorada, filtrada, e aí nós resolvemos o problema. Então vocês veem, ó, com a montagem, né, com a implantação do BPF, nós resolvemos um problema das pererecas, que era a contaminação no laboratório, nós resolvemos o problema de formação de uma pessoa em técnicas de análises microbiológicas, né? E nós resolvemos um problema de tratamento de água. E além disso, de alfabetização das pessoas. Então, pessoal, toda vez que vocês pegarem uma norma para fazer, não estou dizendo para vocês fazer o que eu fiz, tá? Foi uma circunstância. Mas enxerguem mais longe. Não fique preso na norma, enxergue a melhoria do ambiente, melhoria das pessoas, melhoria principalmente da gestão.
nós vamos falar um pouco, né, de gestão pelas diretrizes, mas enxerguem mais longe, tá? Tem outras histórias, mas eu vou deixar para um próximo vídeo. Novamente, clique no canal, se inscrevam, dê um like e continuem comigo.